Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live surpresa. Deixa eu ver quem está chegando aí agora, sejam muito bem-vindas. Olá, olá pessoal, boa noite, que saudade que eu tava de fazer live aqui com vocês. Deixa eu ver quem foi chegando aí, boa noite, sejam bem-vindas. Elise, Mari, tudo bom? Boa noite, Ana. Olá, olá, Dene. Tudo bom? Danilo, boa noite. Pessoal, deem um ok aí se tá bom aí o áudio pra mim, tá bom? Deem um joinha aí se vocês estão conseguindo me ver bem também. Olá, Michele. Olá, Sara, tudo bom? Lu Thaís, muito bem, boa noite. Olá, Aline, sejam bem-vindas. Estava com muitas saudades de fazer lives aqui com vocês. Boa noite, Michele. Tá legal o áudio? Tá tudo bem? Tá baixo? Tá baixo? Deixa eu ver aqui, peraí. Vê se tá melhor agora. Melhorou agora o áudio? Tá ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Me deem um feedback aí, por favor. Esse não é meu sotaque, mas a gente faz sotaque das nossas queridas alunas COP também. Olá, Bia, Nath, Theo, seja bem-vinda, Fran. Que alegria ter vocês aqui. Tá dando pra ouvir bem? Tem certeza? Se tiver ruim, eu posso ficar segurando, gente. Assim fica melhor? Deixa eu ver aqui um jeito, peraí. Tava encostado na roupa, né? Daqui a pouco a gente vai mudar isso. E agora, tá melhor assim? Vê aí se tá bom. Tá bom? Podemos começar o nosso assunto tão importante, um assunto essencial para que a gente fale sobre agora, né? Nesse tempo. Em muitas cidades a quarentena já tá se acalmando aí um pouquinho, mas novamente, né? Isso tudo só traz à tona algumas realidades que a gente precisa trabalhar. Então eu quis trazer esse assunto aqui com vocês, que ele vale não só para esse tempo de quarentena não, mas para toda a nossa vida, tá bom? Então hoje nós vamos falar na live de hoje sobre a virtude da ordem e mais especificamente, né, sobre a ordem interior, que é aquela que tudo governa, que tudo comanda na nossa vida, né? Não há o que nós possamos fazer se o nosso interior não estiver bem ordenado, se o nosso interior não estiver cada coisa no seu lugar. Então, por isso que nós vamos falar nesse dia de hoje sobre esse assunto tão importante, tá bom? Um beijo aí, já tô vendo alguns rostinhos conhecidos. Quem for chegando, sejam muito bem-vindas, tá bom? Boa noite. Bom, meninas, então vamos lá. Uma coisa que é importante, antes da gente começar essa live, né, eu queria conversar aqui com vocês rapidamente sobre algumas coisinhas. Semana passada eu me ausentei um pouquinho daqui, tanto das redes sociais quanto dos grupos, né? Até deixei uma notificaçãozinha para vocês que eu ia estar um pouquinho mais recolhida por conta de uma situação particular, tá bom? Mas como nós, né, estávamos aqui com as inscrições para a turma extra do COP abertas, mesmo assim eu continuei atendendo algumas de vocês no privado, tá? Então eu peço, por favor, assim que acabar essa live, se eu não respondi você por direct ou por mensagem no WhatsApp, no Telegram, me chama novamente, tá bom? Não deixa de me chamar que a gente vai conversar direitinho, eu vou tirar suas dúvidas sem problema algum, tá bom? E no final da live eu vou dar um recadinho especial, tá bom? Para quem é aluna COP e para quem deseja ser aluna COP, tá bom? Então, antes da gente começar a adentrar nesse assunto, eu queria pontuar isso com vocês, tá certo? E isso que aconteceu na minha vida foi algo
que eu não estava esperando, tá? Foi uma situação particular, não vem o caso aqui, mas foi algo que eu não estava esperando, não estava contando com aquilo, né? E na nossa vida tem algumas situações que são assim, né? Que aparecem, que surgem, né? A própria vida que vai acontecendo e ela surge e a gente muitas vezes recebe essas situações, esses imprevistos, essas tribulações como algo que a gente não sabe lidar. A gente só se dá conta de que a gente não sabe lidar com esses imprevistos, com aquilo que não estava nos nossos planos, com algo que sai do nosso controle, quando aquela situação acontece. Normalmente a gente se acha muito forte, muito ordenado, com tudo no controle, com tudo no lugar, né? E preparados até para poder enfrentar essas situações. Só que se a gente olhar para o nosso interior, se a gente for sincero realmente, a gente vai começar a perceber que existem algumas coisas aqui dentro que estão fora do lugar. E quando essas situações diversas, né, acontecem na nossa vida, tá certo? Quando elas nos exigem uma postura ordenada, uma postura de controle, tá bom? E eu já vou falar o que é uma postura ordenada, o que é uma postura de controle. Não é você não ser sensível às situações que acontecem, tá? Mas é você saber lidar com isso da melhor maneira possível, tirando o proveito que aquela situação tem a te oferecer, tá? Então eu vou dar alguns exemplos claros, podem ficar tranquilas, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças que eu tô falando aqui. Mas diante dessas situações difíceis, muitas vezes, de provação, de tribulação, a gente se vê desesperados, né? Com o coronavírus tá sendo assim, né? Foi assim para muita gente no início, ainda está sendo assim para algumas pessoas, né? E na nossa vida cotidiana mesmo, né? Acontecem outras coisas. Às vezes alguém perde um emprego na família, ou então a gente perde um ente querido, ou alguma doença sobrevém, né? Às vezes até mesmo uma gripe, algo mais pequeno, né? Não tão grande assim, mas algo pequeno nos acontece e tira da gente o ânimo, tira da gente a coragem para enfrentar as situações, tira da gente a disposição para, né, levantar, dar a volta por cima, lutar, correr atrás, fazer diferente. E muitas das vezes a gente vai se acomodando nessas situações. Foi mais difícil, né, Adriana? A Adriana tá falando que no início foi realmente mais difícil, mas agora buscando seguir os conselhos aqui, tá conseguindo ordenar as coisas de acordo com as prioridades. Exatamente, a gente vai chegar lá já já, tá? Mas diante dessas situações turbulentas, né, que eu até faço sempre a analogia aqui com vocês, né, que a nossa vida, ela é como se fosse um barquinho, tá? Então, se imagina aí na sua casa, né, na sua vida, o seu cotidiano num barquinho. E você tá ali navegando, né, remando naquele barquinho. E tem algumas pessoas que estão dentro desse barco com você, né, a sua família, as pessoas que convivem com você, os seus amigos, enfim. E de repente vem sobre você, sobre o seu barco, né, uma grande onda, uma grande tempestade. Eu gosto dessa analogia porque a gente consegue olhar nessa situação e ver que tem coisas que dependem de nós, estão no nosso controle, fazer ou não fazer. Ou seja, eu tô dentro do barco. Eu posso remar ou eu posso não fazer nada. Eu posso ficar ali à deriva, né, conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida. Muitas das vezes a gente está assim, né? E muitas das vezes a gente toma, né, as rédeas ali, pega no remo mesmo e vai remando, vai enfrentando as situações da vida. E quando vem essa onda, muitas das vezes a gente se desespera, a gente olha o tamanho aparente daquela onda e já se desespera, já fala, já era, agora já era, não dá pra mim, eu não consigo enfrentar isso, eu não consigo passar por isso, né? Será que realmente a gente não consegue passar? Ou será que nós temos à nossa disposição os meios para enfrentar aquela situação adversa, aquela tribulação, aquela provação, e a gente consegue sim passar por aquilo. Só que a gente está tão desacreditado, né? A gente está treinando tanto se colocar num modo de acomodação, de deixa a vida me levar, que a gente esquece que quem está no controle
do nosso barco somos nós. E que se a gente realmente não fizer nada, aquela onda vai vir com tudo e vai levar a gente água abaixo, né? Mas se a gente remar, se a gente enfrentar aquela situação difícil, se a gente lutar, se a gente tomar ânimo e correr atrás, a gente consegue enfrentar e superar. Não só enfrentar, mas superar aquela provação, aquela dificuldade, aquela fraqueza, aquela limitação. Então, o que eu quero nessa live de hoje é chamar a atenção para vocês fazerem uma reflexão com vocês de como vocês têm lidado com as circunstâncias das coisas que acontecem na vida de vocês, né? Vocês, dentro do barquinho aí de vocês tomam a rédea, né? Tomam as rédeas da situação, tomam o controle da situação, enfrentam as dificuldades, ou vocês se desesperam, perdem um remo, deixam a água entrar dentro do barco e já acha que vai afogar e tudo foi por água abaixo. Como que vocês têm lidado hoje com as circunstâncias, com as coisas, situações que acontecem na vida de vocês? E nessa reflexão, a gente precisa ter sinceridade, porque só com a sinceridade é que a gente vai poder mudar de fato. Tá? Enquanto a gente ficar fingindo pra gente que tá tudo bem, que tá tudo legal, desse jeito que tá, as coisas não vão mudar, tá? Então a gente precisa tomar as rédeas das situações na nossa vida. E como que a gente faz isso? Né? As situações, né? A gente tá lá no mar, tá enfrentando aquelas ondas gigantescas. Tá? Elas vão vir uma hora ou outra, elas vão vir sobre o nosso barco. Só que a gente precisa se preparar melhor para enfrentar essas situações. E com que recursos nós vamos nos preparar? Né? Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários com que recursos hoje você tem se preparado para enfrentar as situações adversas da vida, tá? Simone falou aqui, costumo dizer que problemas existem para serem resolvidos. Exatamente, quem é aluna COP já sabe disso, né? A gente não lida com um problema se não for para ter uma solução para ele, tá bom? Mas eu queria que vocês refletissem. Vocês estão tendo um aparato para enfrentar as situações ou estão se deixando desesperar pelas situações? Tem situações na nossa vida que a gente vê que são graves mesmo, que são difíceis mesmo. Mas isso não pode fazer com que o nosso coração seja tomado por um desânimo e por um sentimento de que não tem jeito, né? Se nós fazemos a nossa parte, tem sim um jeito. Pelo menos a gente precisa tentar, a gente precisa lutar, a gente precisa fazer aquilo que nos cabe, tá? E pedir também, sem dúvida, tá? A graça de Deus para vir em nosso auxílio, movendo a gente a enfrentar aquela situação, não permitindo que a gente se acomode, fique inerte, mas que a gente possa superar isso tudo, tá? E nesse processo, um grande auxílio de Deus, né, que Ele nos concede, é a busca pela virtude, tá? Em especial a virtude da ordem interior. Essa ordem trabalhada no nosso coração, ela vai movendo a nossa força de vontade também, vai movendo a nossa inteligência para pensar meios para superar as dificuldades, para ordenar todas as coisas também do lado de fora, mas para que do lado de fora isso possa se transbordar, essa ordem possa acontecer de fato, ela precisa começar aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Se nós temos os nossos pensamentos, as nossas ideias, tudo muito confuso, a gente não sabe o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, o que demanda, a nossa vida demanda que a gente faça, o que é minha responsabilidade fazer, tá certo? Então, nós precisamos parar um momento e refletir com sinceridade como a gente tem levado a nossa vida e ver se de fato essa ordem interior está no comando das nossas ações, né, reações e tudo mais. Porque se o nosso interior estiver desordenado, o que a gente vai transbordar diante dessas circunstâncias é realmente desespero, é realmente falta de confiança, né, no plano de Deus, é falta de acreditar em nós mesmos, nas nossas capacidades de lutar, de enfrentar, naquilo que Deus nos concede as graças e os meios para enfrentar e superar aquela situação.
né? Ana falou, meu maior aparato tem sido a oração. Estar na presença de Deus me fortalece para encarar os desafios dessa fase. Exatamente, eu não sei o que está acontecendo na sua vida específica, né? Mas todos nós estamos enfrentando, de certa forma, né? Essa grande tempestade atual, né? De toda essa situação que está acontecendo. E se a gente não silenciar, gente, se a gente não silenciar a nossa voz, calar aqui um pouquinho as nossas tensões, as nossas preocupações, ansiedade, descontrole, se a gente não silenciar e buscar ordenar o nosso interior, de fato vai ser muito difícil a gente ultrapassar essa onda, né? E lembremos, a gente precisa lembrar, esse ordenamento interior vem trazer para nós não só um controle, não da situação em si, mas daquilo que nós podemos controlar, que somos nós mesmos, desculpa que tapei o microfone, né? Aquilo que nós podemos controlar, somos nós mesmos, as nossas reações diante dessa situação toda, mas esse processo de ordenar o nosso interior vem nos ajudar a enfrentar essa situação com muito mais tranquilidade, a passar e até mesmo ter um senso crítico apurado para poder conseguir ponderar o que é de verdade, o que não é, o que a gente está deixando entrar nos nossos ouvidos e poluir, né, os nossos valores, aquilo que é importante para nós, sabe? Então, nesses momentos, a gente não pode se deixar tomar por um desespero, por um descontrole. Pelo contrário, a gente precisa silenciar para ordenar o nosso interior, ter esse aparato interior, de vida interior, de espiritualidade mesmo, para conseguir mover a nossa vontade, mover a nossa inteligência, mover o nosso ânimo e ajudar a gente, a nossa situação, a nossa família, enfim, as nossas circunstâncias atuais a enfrentar e superar tudo isso, tá? Então, esse ordenamento interior vem trazer pra gente as ferramentas necessárias para enfrentar as turbulências da vida. Quando a gente olhar para uma onda, se o nosso interior estiver ordenado, quando a gente olhar para aquela onda vindo, né, uma situação difícil, uma provação, eu não sei o que é, né, pode ser aí o coronavírus ou não, né, não sei o que tá te desesperando, tirando você dos eixos ultimamente, pode ser um desemprego, né, enfim, são várias realidades pelas quais a gente está enfrentando, mas a gente precisa buscar ter o controle, dominar aquilo que está ao nosso alcance. E essa ordem, a virtude da ordem, vem ajudar a gente a enfrentar essas tempestades pelo mar da vida, tá bom? Aqui nesse livrinho, eu sempre recomendo ele aqui para vocês, chamado A Virtude da Ordem, da editora Quadrante. O autor fala justamente isso. A ordem nos garante uma navegação tranquila pelos mares tempestuosos dessa vida. É importante a gente entender que os mares da vida, vira e mexe, eles vão ter tempestades. A gente não está controlando isso. A gente não controla aquilo que chega, né? Aquilo que acontece no mundo, enfim, nas outras pessoas, a maneira como as outras pessoas reagem às situações, enfim, a gente não controla, a gente não domina isso. Mas a ordem vem nos ajudar a enfrentar as situações, a enfrentar tudo, né? A gente não consegue controlar o que vai acontecer, mas eu consigo me controlar, controlar as minhas reações e a minha postura, o que eu vou fazer e como que eu vou agir diante dessa tempestade. Aí sim eu consigo ter controle. E é aí, justamente aí, que a ordem vem colocar cada coisa no seu lugar, de fato, né? Então, quando eu tenho o meu interior ordenado, quando eu tenho o meu exterior ordenado, eu consigo passar por toda essa tensão, por toda essa dificuldade de modo mais fácil, tá bom? Precisamos aceitar aquilo que não podemos mudar. Exatamente, mudar o que é possível. Exatamente, Lu, exatamente isso que você está falando, né? Eu tenho nas minhas mãos todo o aparato daquilo que eu posso fazer hoje, por mais difícil que seja as circunstâncias, eu tenho uma saída, eu tenho uma atitude que eu possa tomar hoje,
tá? Então, você precisa olhar para a sua vida e perceber o que da minha vida está desordenado, está fora do lugar, está confuso, está me trazendo um desespero. Nesse tempo que está todo mundo em casa, a gente começa a olhar para a nossa casa e começa a perceber que tem coisas que a gente vem, ó, só adiando, deixando para lá, deixando para depois. Certo? Às vezes pequenas coisas, mas que agora estão se tornando grandiosas, porque a gente não consegue fugir disso, a gente tem que encarar, não tem jeito, entende? Então eu preciso que você saia dessa live de hoje tomando uma decisão de não fugir mais, não pegar e recolher os seus remos, Ai, Jesus, esqueci o nome. É remo mesmo, né? Enfim, né? E colocar dentro do barco e se tapar e salve-se quem puder, que a tempestade passe e leve de uma vez. Não, eu quero que você saia dessa live de hoje com uma decisão acertada, firme, decidida de fato a mudar, mesmo que seja uma pequena coisa, tá? Então, para amanhã, não é para deixar para depois, não. É para amanhã. O que tá me incomodando aqui na minha vida hoje? O que eu preciso melhorar? O que tá fora do lugar? Seja algo físico, externo, seja algo no interior, principalmente o nosso interior. Porque já falei aqui para vocês também, o exterior, ele é somente reflexo do nosso interior. Quando o nosso interior não tem as coisas no seu devido lugar, quando tá tudo desordenado, eu não consigo viver bem no silêncio, eu não consigo silenciar, eu não consigo fazer as minhas orações, eu não consigo ter vida interior, eu não consigo ler com paciência, eu não consigo ter as virtudes acontecendo, né, sendo forjadas no meu interior. Isso vai se refletir no exterior também, numa desordem física também. Mas a causa dessas desordens físicas não estão em si mesmas, estão muitas e muitas vezes no nosso interior. Então, se a gente não parar com esse medo, com esse receio de enfrentar as situações e aprender nelas, a gente vai continuar deixando a mudança que Deus quer realizar em nós para depois. Só que aqui, para quem me segue, para quem me acompanha, isso não tem opção. Essa opção não existe de deixar isso para depois. A gente já deixou até hoje. Chega. Né? Eu quero que vocês saiam dessa live de hoje decididas a mudar realmente, a mudar e transformar a sua vida, a buscar melhorar de fato, seja em pequenas coisas, mas principalmente no seu interior. Qual é a virtude que você quer buscar? A gente vai colocando desculpas e desculpas para deixar a mudança para depois, para deixar aquilo que nos custa, para abandonar aquilo que nos custa depois. Mas aqui não tem mais essa opção. Eu quero que você saia dessa live de hoje decidida, definitivamente, a abandonar aquilo que está te impedindo de enfrentar as situações, seja um medo, seja uma ansiedade, seja uma falta de disposição que você acha que você tem. Como que você vai enfrentar essas situações difíceis na sua vida? Você vai se acomodar e deixar isso tudo acontecer? Ah, eu sofro de ansiedade, então toda essa situação está me fazendo ter crises e tudo mais. E daí? Você vai se acomodar nessa situação? Ou você vai buscar um auxílio para melhorar, para sair dessa situação, para dar passos, para evoluir, para crescer de fato? Sabe? Então você precisa fazer aquilo que te cabe hoje, tá bom? Eu não sei o que você está passando. Cada um de nós temos as nossas batalhas, as nossas ondas, né? Que estão vindo sobre o nosso barco, tá certo? Mas cabe a nós tomar as rédeas, tomar o controle desse barco e enfrentar essas situações com coragem. Parar com essa mediocridade de se acomodar com as situações. Ai, é difícil mesmo. Nossa, tá todo mundo enfrentando essa situação aí do coronavírus. Ai, meu Deus, todo mundo sendo desempregado. Poxa, você tem duas opções. Você tem uma escolha. São duas opções somente. Você vai se acomodar e vai deixar as coisas acontecerem, ou você vai buscar soluções, vai buscar outros meios, vai superar essas coisas, né? Não dá para se acomodar. Não dá para se acomodar. Érica tá falando aqui, né? É Érica, né? Isso
faz a gente sofrer, a gente precisa mudar, a gente precisa enfrentar, a gente precisa vencer. E não por nossas próprias forças, sabendo que muitas das vezes essa força vai estar no nosso interior, porque ela não vem de nós, ela vem de Deus, que nos concede os meios, que nos concede as graças para enfrentar esses mares tempestuosos. Mas Ele não faz por Ele mesmo somente. Se Ele quiser, Ele pode fazer, é óbvio, né? Deus é Deus. Mas Ele deseja, Ele quer contar conosco, contar com a nossa participação efetiva para mudar a nossa vida. Então, nós precisamos assumir que existem coisas que estão nas nossas mãos. Né? Às vezes a gente pede uma solução para Deus. Eu estava conversando com uma de vocês aqui hoje e a menina falava exatamente isso, né? Nossa, eu pedia a Deus graças para enfrentar, para melhorar, para ter um crescimento espiritual interior, né? Só que ele me deu algumas situações que a princípio eram muito duras e muito difíceis. E eu não conseguia olhar para essas situações como exatamente a resposta da minha oração, que era exatamente aquela cruz que ia me fazer melhorar, que ia me fazer crescer, que ia me fazer dar passos naqueles pontos que eram difíceis para mim, na confiança, na fé, na ordem, na organização, né? No controle, no autodomínio, na temperança, na constância, na fidelidade. Eu não sei o que está sendo difícil para você manter, sabe? Mas você precisa olhar, parar de olhar para fora, de querer encontrar respostas nas pessoas, nos outros e começar a olhar para dentro. O que Deus coloca no seu coração para mover a sua transformação interior? Como que esse ordenamento interior naquilo que está fora do lugar, na verdade esse desordenamento, nessa desordem interior, isso que está fora do lugar, o que está causando na tua vida, tá? Então, começar a ver quais são os meios, quais são os caminhos, o que depende de você fazer, de você pedir a Deus a graça para superar, enfrentar essas situações. Por mais que seja difícil, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe hoje. A gente não pode deixar para depois, a gente não pode deixar para amanhã. A gente tem que começar a mudar hoje, tá bom? Então eu quero que vocês saiam daqui dessa live decididos. Anotem mesmo, peguem um papel, peguem uma canetinha e anotem. O que está fora do lugar, o que está desordenado na sua vida? O que está desordenado interiormente? O que está fazendo você ter desespero diante dessas situações adversas? Porque essas situações elas não vão parar de chegar, de acontecer. Agora é o coronavírus, agora pode ser um desemprego, agora pode ser uma doença, mas mais para frente vai ser outra coisa. E se a gente não aprender a nos prepararmos bem para enfrentar essas ondas, elas vão continuar vindo e vão afogar o nosso barco. A gente vai ficar inerte. Só que nós, aqui pelo menos, não temos essa possibilidade, essa opção não existe aqui pra gente. A gente precisa começar a colocar cada coisa no seu lugar, ver os meios para poder enfrentar essas situações, tá? Tem coisas que dependem de nós, na nossa vida, tá? A Sara tá falando, no meu caso, sinto a desordem na disciplina, na vida de oração. Exatamente, Sarinha. O que acontece? Muitas das vezes, se o nosso interior, se a nossa vida interior não tá ordenada, tudo desanda. E a gente não consegue fazer as coisas. E aí tudo vira uma bola de neve, as coisas vão se acumulando, né? As tarefas da casa, as demandas do trabalho, o cuidado com as crianças, o cuidado com as roupas, tudo vai se acumulando. Mas por quê? Aonde está a causa disso tudo? Não está nessas coisas somente, mas no nosso interior, na falta de ordem interior, na falta de ordenar de acordo com uma hierarquia que foi prevista por Deus. Então, quando a gente começa a colocar as coisas em cada uma em seu lugar, quando eu começo a dar a Deus o lugar dele na minha vida, quando eu começo a valorizar, estar mais com as pessoas do que fazer um monte de coisas, tá? A gente começa a viver a vida como ela é para ser vivida, dando a cada coisa o seu devido lugar, a cada coisa o seu devido momento. E a gente vai aprendendo, vai dando passos nesse aprendizado, nesse caminho.
E quando algo de imprevisto acontece, a gente tá preparado para lidar com aquilo, tá? Então, muitas de vocês me escrevem falando assim, eu não sei lidar com os imprevistos. Às vezes eu me planejo, me organizo, a desordem na minha vida é muito grande, mas às vezes eu até consigo me organizar. Só que aí acontece alguma coisa que tira aquilo ali, né? Tira o meu foco, tira a minha atenção, eu tenho que mudar tudo, eu deixo pra lá, eu acho que não é pra mim. E não é pra ser assim. Isso acontece porque você não sabe utilizar bem os meios, os recursos que você tem à sua disposição. E você fica querendo encontrar a solução do lado de fora, no outro, na vida do outro. A gente olha para os outros, na vida do outro, né? E deve se inspirar e não deve pegar aquela vida que a gente considera perfeita e tentar adequar a nossa realidade, porque a gente vive uma outra vida, a gente vive a nossa vida, a gente vive a nossa realidade. A gente precisa sim olhar com um olhar de inspiração. Nossa, que bacana! A Alessandra, ela consegue ter uma vida de oração ordenada. O que será que ela faz para conseguir fazer as orações dela? A gente deve se questionar como que funciona para aquela pessoa e olhar para a nossa realidade e ajustar esse como. Como que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ter a minha vida com Deus melhor? Para ter a minha intimidade com Deus, mais profundidade, tá? Então, vivendo, né, com mais profundidade a minha intimidade com Deus. Então, a gente tem que olhar para o outro como inspiração e não como pegar aquilo ali que funciona para aquela pessoa e tentar adequar a minha vida. Isso não vai dar certo. A gente precisa parar de olhar e buscar as respostas fora. A gente precisa começar a entender a nossa realidade, ver os meios, as técnicas, as ferramentas e aplicar isso na nossa vida sabendo fazer as adaptações corretas, tá? Assim pode funcionar. Assim a gente vai estar se preparando, vai estar ali forjando aquela virtude na nossa alma, no nosso cotidiano, na nossa vida, nos nossos filhos, nas pessoas que convivem com a gente, tá? Dentro do nosso barquinho a gente vai estar melhorando, aprimorando aquele nosso barquinho. E pouco a pouco, aquela jangadinha pequenininha que era muito fraquinha, vai sendo aprimorada. A gente vai construindo uma grande embarcação capaz sim de enfrentar as grandes ondas das tempestades da vida. Quando vier uma nova tempestade, nós vamos ter virtude, vamos ter vida interior, vamos saber reajustar os nossos horários, a nossa rotina para lidar com aquela nova situação. Vamos saber como a gente pode flexibilizar, como a gente faz para não se desesperar e conseguir ajustar os pontos. Mesmo que seja preciso dar uma afrouxadinha, mas ajustar os pontos para conseguir manter o controle daquilo que nos cabe controlar. E o que não cabe a nós controlar, pedir realmente o auxílio de Deus para que cuide daquilo ali e confiar e entregar. Mas se a gente não tiver o interior ordenado, esse passo principalmente não vai conseguir ser dado, tá? Então a gente precisa parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro e ver o que está fora do lugar e como eu vou ordenar essas coisas. O que eu preciso fazer? O que eu preciso entender para olhar para a minha vida e começar a colocar as coisas no seu devido lugar? O que depende de mim fazer, tá? Então eu quero que vocês saiam dessa live de hoje com uma decisão, tá bom? Andréia tá falando aqui, minha maior dificuldade é acordar cedo. Gostaria de acordar todos os dias às 6 horas. Me sinto muito bem quando consigo. Acontece que, às vezes, a gente coloca algumas metas. Para quem estava na aula de metas, na aula fechada, que é exclusiva para as alunas do COP, mas que eu abri para quem queria se inscrever, né? Quem estava aí na lista de espera do curso. Quem estava lá entendeu exatamente como uma meta deve ser estabelecida para que a gente consiga cumpri-la na nossa vida. A gente não pode achar que a gente vai sair do 0 para o 100 de um dia para o outro. A gente precisa olhar para a nossa realidade, olhar para as nossas limitações e saber que é um caminho a ser percorrido. Do 0, daquilo que eu não faço, com constância pelo menos. Não adianta eu fazer hoje, daqui a 2 semanas fazer, daqui a 3 dias, daqui a 5 dias fazer de novo. Não adianta.
né? Às vezes a gente quer algo grandioso, eu quero acordar às 5 horas da manhã, quero acordar às 6 horas da manhã e a gente não consegue. Tudo bem, coloque um horário plausível, de acordo com a sua realidade, para você acordar e siga aquilo ali com constância. Pode não ser 6 horas da manhã, mas pode ser, de repente, 8. E todo dia às 8 você se levanta. Pode ser às 7h30, pode ser 7 horas. Não sei, pode não ser ainda o que você quer e que você acha como perfeito, como bom para você, como vai render muito mais o seu dia, mas já é melhor do que estava sendo. Então a gente precisa entender que existe um caminho a ser percorrido. E como a gente percorre esse caminho? Com que ferramentas a gente tem à nossa disposição para ajudar a gente a trilhar esse caminho? O que eu busco, né, na minha vida? Ordenar, colocar cada coisa em seu lugar. Como eu faço isso? Né? Eu tenho alguma coisa que pode me facilitar ao longo desse processo? Às vezes tem uma técnica, às vezes tem uma ferramenta, né? Eu sempre falo para quem é aluna do COP também, eu falo mais especificamente dentro do curso sobre o Planner, que é uma ferramenta de organização, mas tem gente que o Planner não funciona. Então eu trago dentro do curso também outras ferramentas, né? Ferramentas visuais, ferramentas digitais, outras ferramentas manuais. Então a gente precisa parar de achar que o que funciona para o outro vai funcionar para a gente. A gente precisa começar a ver quais são as ferramentas, as técnicas que funcionam para mim. Você tá entendendo? Que o que funciona para Thaís não vai funcionar para Priscila, não vai funcionar para Tereza. Vão ser coisas diferentes porque nós somos diferentes. Nós temos as nossas particularidades. E a gente precisa levar isso em consideração na hora de ordenar a nossa vida e, sobretudo, o nosso interior. Porque aquilo que é limitação para Thaís não é limitação para Cíntia, às vezes. Né? Às vezes, para mim, ordenar os meus horários, colocar horário no meu dia para eu cumprir as minhas tarefas é muito difícil. Mas, às vezes, para Paula, é tranquilo fazer isso. Mas, às vezes, ela tem dificuldade de ordenar já o exterior. Ou ordenar um momento para fazer a leitura espiritual, porque ela tem filhos. Então, a gente tem que ir ajustando as coisas que a gente quer à nossa realidade e a nossa realidade as coisas que a gente quer. E essa troca, esse ajuste, precisa ser feito da maneira correta, com as ferramentas corretas, com técnicas corretas para auxiliar a gente nesse processo, tá bom? Então, a gente precisa parar de achar que não tem jeito. Tem jeito. A gente às vezes só não sabe como fazer. Então a gente precisa começar a dar passos nesse como. Buscar esse como. Buscar as soluções para as nossas dificuldades. Começar a olhar para o nosso barquinho. Poxa, ele pode ser muito fraquinho, muito pequenininho, mas é o nosso barquinho. É a nossa vida que está ali. E a gente precisa empenhar os meios corretos para melhorar, para dar passos, para aprimorar isso que nos foi concedido, né? Isso que nos foi dado. A nossa vida é um dom, é uma graça, então nós podemos fazer valer esse dom, essa graça. Nós precisamos entregar, devolver para Deus a nossa vida bem vivida, sendo úteis à nossa família, aos nossos amigos, à nossa sociedade. E como que eu consigo entregar isso tudo para Deus? Fazendo aquilo que tem que ser feito. Fazendo o meu dever, cumprindo o meu dever, cumprindo as minhas obrigações. A gente não pode se acomodar diante das dificuldades. A gente tem que buscar melhorar e crescer nesses momentos, né? Deus, ele vem nos conceder as graças, né? Uma amiga me falou recentemente isso, né? Como é que foi? Tempos difíceis, graças extraordinárias. Tribulações extraordinárias, graças extraordinárias. Algo desse tipo assim. Mas o que ela quis dizer com essa frase para mim, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre esse tempo, né, que a gente está vivendo. O que ela quis dizer com essa frase? Que diante de uma situação difícil, diante de um mar tempestuoso na nossa vida, de uma onda, de uma tsunami vindo querendo nos engolir, Deus concede as graças especiais para a gente enfrentar aquilo ali. Só que se a gente está escondido, fechado, acuado, com medo, com receio de enfrentar aquela situação, a gente não vai crescer, a gente não vai melhorar, a gente não vai, né, se desenvolver.
E Deus quer conceder essa graça. Deus quer conceder a virtude para você, né? A virtude da ordem, por exemplo, na sua casa. Quer que você consiga colocar as coisas em ordem aí na sua casa. Mas você está tão desesperado diante de toda a situação, falando, ai, não tem jeito, todo mundo aqui em casa, meus filhos todos, o dia inteiro, eu não aguento mais, meu marido em casa, uma bagunça e tudo mais. Você não se permite crescer. Você não se permite olhar para essa realidade, para essa circunstância hoje e crescer e se desenvolver e melhorar e fazer o seu melhor para os seus, para você mesmo, para Deus. Então pare de olhar para as situações como vítima, como culpada, como não tem jeito e comece a olhar as situações para o que eu posso aprender com isso, o que eu posso melhorar dentro dessa dificuldade que eu estou enfrentando. O que Deus quer me ensinar, me permitindo viver tudo isso, me permitindo essa aprovação. Senão a gente vai perder as graças, tá? A gente vai deixar essas graças todas passarem na nossa vida. Vai perder a chance de crescer, de melhorar, de ordenar a nossa vida, de ordenar o nosso interior, né? Puxando aí um pouquinho mais sardinha para o meu lado, né? Que eu bato muito nessa tecla aqui da ordem com vocês. Então, vocês precisam sair daqui com uma decisão tomada. Qual é essa decisão que eu quero que vocês tomem? Se vocês vão passar a olhar para a situação de vocês hoje, para a vida de vocês hoje e buscar melhorar, buscar os meios que vão fazer com que vocês melhorem, se tornem pessoas melhores quando tudo isso passar, porque vai passar uma hora ou outra, a tempestade se acalma, não é? Assim, no mar da vida, a gente sabe que é assim, uma hora vai acalmar tudo de novo. Mas como você vai estar depois dessa tempestade? Como você vai estar no final disso tudo? Você vai ter crescido, você vai ter melhorado ou você vai ter retrocedido em passos que você já tinha andado? Para de olhar para trás. Olha para frente, aquilo que você pode fazer, o que você precisa fazer para melhorar, para crescer, para ser uma pessoa melhor quando tudo isso tudo passar. O que está te faltando hoje? Seja sincero com você mesmo. Eu não sou uma pessoa organizada. Eu não consigo pôr horários. É difícil isso para mim. Então, não interessa. Eu vou bater nessa tecla até eu melhorar. Eu vou com constância. Eu vou buscar ser fiel no pouco. Pode ser pouco para muita gente, mas para mim é muito difícil. Então, é nisso que eu vou, nessa tecla que eu vou bater. Eu vou buscar isso com todas as minhas forças. Todos os dias eu vou acordar e eu vou tentar ser fiel nesse pouco. Não precisa de muito. Muitas vezes, para a virtude ser forjada no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior, não precisa de muito. A gente que acha que precisa de muito, mas às vezes precisa de pouco. Só que esse pouco, se não tiver uma decisão no nosso coração que nos faça buscar esse pouco, ser fiel nesse pouco, isso não vai acontecer sozinho, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno. Então você precisa sair dessa live hoje decidida a fazer diferente, a transformar a sua vida, a se tornar uma pessoa melhor no final disso tudo. Estamos combinados? Coloca o joinha aí, tá? Coloca um joinha aí, por favor. Por favor, coloca um joinha aí. Por fim, eu quero, antes da gente finalizar, eu quero ler uma frasezinha aqui do Caminho, tá? Aqui, São José Maria Escrivá coloca vários pontos para a nossa meditação. Eu quero muito que vocês saiam dessa live meditando nesse ponto, tá? Aqui no ponto 696, tá? 696. Depois, no final da live, eu boto uma fotinha aqui para vocês. Ele diz assim: se recebes a tribulação de ânimo encolhido, se você recebe a tribulação de ânimo encolhido, perdes a alegria e a paz e te expões a não tirar proveito espiritual deste momento. Olha, o quanto que é importante, um santo vem falar pra gente que se a gente recebe a tribulação acuado, encolhido, a gente perde a paz do nosso coração, a tranquilidade para enfrentar esse momento. E mais, a gente perde também as graças, os bens espirituais que nos seriam concedidos porque a gente está ali, ó, acuado, porque a gente não está fazendo a nossa parte, porque a gente não está enfrentando aquela situação, aquela tribulação com ânimo. Olha como isso é grave. Nós estamos perdendo as graças que Deus gostaria de nos dar porque a gente está acuado, está retrocedendo, está ficando paralisado. Então, não quero que vocês saiam dessa live aqui de hoje, não quero que vocês saiam daqui como vocês entraram.
Muitas de vocês entraram acuadas, né? Com dificuldade, penosas. Nossa, tá muito difícil. Tá difícil mesmo. E é para ser difícil. Se não for difícil, a gente não cresce. A gente não melhora. A gente não, né? Enfim, não se desenvolve. Então, agora vocês vão olhar para essa situação, por mais que seja difícil, com o olhar de quem quer melhorar, apesar de ser difícil. Apesar de ser, né, uma tribulação muito dolorosa. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas você pode melhorar diante disso tudo. Você pode dar mais do que você tem dado. Você pode dar com amor o que você está dando já de qualquer jeito. Então, busque olhar para o seu interior, ordenar o seu interior. Essa ordem faz a gente não controlar as ondas que estão vindo, mas ter o controle daquilo que nós temos à nossa disposição, dos meios, do nosso interior, da nossa vida, dos nossos pensamentos, da nossa postura, para enfrentar essas situações com um olhar fixo naquilo que é mais importante, que é o nosso crescimento, que é o nosso desenvolvimento, né? Que é o nosso amadurecimento interior. Enfim, aproveite esse momento de dificuldade, essas tribulações para crescer, para se desenvolver. Não se deixe tomar pelo desânimo, pelo medo. Travou aqui para mim, pessoal. Digam aí se tá tudo bem para vocês. Tá tudo bem? Coloca um joinha aí se voltou, por favor, que pra mim deu uma travada. Sobe o coração, não sei. Manifesta aí se tá tudo ok. Tá normal? Se travou, então, se travar aí, vocês me avisem, tá? Deu uma caída aqui pra mim. Mas beleza. Então, o que eu quero que vocês saiam aqui dessa live de hoje é: tomem uma decisão e não voltem atrás. Escolha uma pequena coisa que pode ser pequena para você, mas é difícil? Escolhe ela. Escolhe a mais difícil para trabalhar. O que está te incomodando? O que está te paralisando? O que está impedindo você de servir melhor a sua família? É a falta de tempo, que você acha que é tempo, ou que pode ser desorganização? Trabalha isso na sua vida, tá? É a desordem da casa, a desordem física, que está deixando os ânimos seus, das crianças, do marido, tudo aflorado? Então resolve esse problema, tá? É uma falta de virtude, você sente que você não consegue ser constante nas coisas? Busque melhorar nesse ponto. Eu não sei o que é que está sendo difícil para você, mas eu sei que depende de você fazer uma escolha. Continuar acomodado ou buscar a mudança, buscar os meios. Então eu quero que você saia dessa live de hoje buscando os meios para poder enfrentar essa situação e superar, tá? Não vai parar enquanto não conseguir melhorar nesse ponto. Estamos combinadas? Temos um acordo? Coloca aí um joinha, bota aí ok. Quero saber de vocês. Comentem aí, por favor, tá? Estamos combinadas nesse ponto? Quero muito poder ajudar vocês a crescer em meio a essa dificuldade toda. Eu não quero que vocês fiquem acomodados na situação. Eu não quero que vocês fiquem desanimados com a situação, não vendo uma luz no fim do túnel. Gente, isso tudo vai passar. Agora, a gente precisa começar a se questionar como que a gente vai estar no final disso tudo, tá? Então pensem, parem, pensem, reflitam direitinho. E eu quero ajudar vocês a enfrentar toda essa situação muito melhor. Como que eu posso ajudar vocês hoje, tá bom? Tem algumas formas. A primeira forma é com as lives, tá bom? Então eu vou estar trazendo alguns conteúdos para vocês ao longo dessas próximas semanas. Nosso primeiro conteúdo foi esse, mas ao longo das próximas semanas eu vou trazer alguns conteúdos práticos também. Então chamem as amigas, chamem todo mundo que vocês acham que precisaria ouvir isso, tá bom? Pra estar aqui nas nossas lives, tá bom? Eu vou sempre notificar, tanto aqui quanto lá no grupo VIP do WhatsApp, do Telegram, tá bom? As lives, o horário, o dia, o assunto, o tema, né? Então fiquem alertas, tá? Se possível, ativem as notificações. Não precisa, se não quiser, ativar a notificação do perfil todo, não. Tem uma notificação da live. Depois eu vou mostrar aqui como é que vocês fazem para ativar a notificação da live, tá bom? Então, fiquem atentos. Eu posso ajudar vocês com as lives, então estejam na live comigo. Chamem as amigas para estarem nas lives comigo, beleza? Segunda forma, eu vou tentar deixar salvo. Vou pensar no caso de vocês, tá? Vou pensar, Alessandra.
Segunda forma que eu tenho para ajudar vocês, eu vou estar colocando sempre uma caixinha de perguntas no Stories. Usem essa caixinha para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Coloquem as dúvidas de vocês ali, tá? Não deixem de aproveitar esse momento. Terceiro. Tá bom. Terceiro ponto, terceira maneira que eu posso te ajudar. Entrem no grupo VIP, tá? Nós temos 2 grupos VIPs, um do WhatsApp, que tem pouquíssimas vagas, acho que 30 vagas no máximo, e o do Telegram, que aí não tem limite, tá bom? Então entre no grupo VIP e aproveitem os conteúdos que eu libero exclusivamente lá dentro do grupo VIP, tá? Como que você faz para entrar nesse grupo VIP, pelo amor de Deus, Thaís, como é que eu faço? No final da live você me pede o link que eu te passo por direct, tá? Ou então você vai lá na última foto do feed e comenta lá, quero fazer parte do grupo VIP, me envia o link, pelo amor de Deus, marca lá suas amigas, marca, né? Quero que todo mundo entre no grupo VIP, tá bom? Tamo combinado? Terceiro ponto, como eu posso te ajudar, é isso, tá? E quarta, aí Fatinha tá falando, meninas, o grupo VIP é ótimo. Fatinha foi aí a aluna copy da turma 1, hein? Show de bola. E a quarta maneira de ajudar efetivamente vocês é o curso, né? Eu tenho alguns cursos aí, o curso online, e através dele eu consigo dar uma atenção mais especializada, mais focada, mais direcionada para quem é minha aluna, né? Eu não consigo atender 6.000 pessoas que ficam aqui acompanhando o Instagram, mas eu consigo atender as minhas alunas copy de modo muito mais assertivo. Então, para quem é aluna copy, tem os atendimentos individuais, tem as mentorias em grupo, ao vivo, vocês podem aproveitar esse momento para tirar dúvidas de vocês, para buscar crescer, desenvolver, tá bom? Não deixem de aproveitar esse momento, tá bom? E outra, tá? Quem se inscreveu na lista de espera, lembrem-se, tá bom? Hoje é o último dia para você fazer sua inscrição e entrar nessa turma extra. Eu abri uma turma extra só para quem estava dentro da lista de espera, tá certo? E quem tá na lista de espera, quem se inscreveu nessa lista de espera, pode ser aluna copy agora e ter acesso a inúmeros bônus, além de todo o conteúdo, né, que a gente aborda ali dentro do curso de organização pessoal, de ordem, a gente fala sobre as virtudes, a gente fala sobre cronograma, como que você monta lá teu cronograma, a gente fala sobre metas, sobre as ferramentas, a gente fala tudo, né? Além de todo esse conteúdo que já está gravado lá dentro da plataforma, quem é aluna copy tem as mentorias ao vivo, que eu estou sempre trazendo conteúdo novo para vocês sobre esse desenvolvimento da organização, da ordem na vida de vocês, e também o grupo exclusivo das alunas, tá bom? Então, não deixem de aproveitar essas ferramentas, esses meios que estão nas mãos de vocês. Quem é da lista de espera tem até hoje meia-noite para poder entrar para a turma, tá? Então, não tem previsão de outras turmas, enfim, tem até hoje. Então, se você está com dúvida, se você tem alguma dúvida do curso, se você gostaria de, né, conhecer um pouquinho mais do curso, me chama no final dessa live, tá bom? Me chama que eu envio o link para você, mas se você se inscreveu na lista de espera, o link para conhecer o curso tá lá no seu e-mail, tá bom? Então não deixa de entrar em contato comigo para a gente poder conversar e você aproveitar essa oportunidade para buscar melhorar, crescer em meio a essa situação que está acontecendo hoje, porque é aqui mesmo, nessa situação difícil, no meio dessa tempestade, que você tem os meios para poder crescer e desenvolver, né, no seu interior, na sua vida, as virtudes, as habilidades que você precisa desenvolver para lidar bem com a sua vida, seja em períodos difíceis, seja na calmaria também, seja nos períodos tranquilos, tá? Mas com certeza é um bom momento para você se desenvolver, para você crescer, para você se tornar uma pessoa melhor quando tudo isso passar. E eu quero te ajudar. De modo mais especial, eu consigo ajudar as minhas alunas de copy, né? Então, se você tem essa vontade de se desenvolver, não deixe para depois, é até hoje, meia-noite, tá bom? E quem é aluna copy das turmas anteriores também, não deixe de conferir o grupo da turma de vocês,
tá? E o e-mail de vocês também, tá bom? Porque foi enviado para vocês o link para vocês fazerem o upgrade, entrarem para a plataforma, para esse conteúdo novo. O conteúdo que vocês tiveram anteriormente já está sendo atualizado. Tem materiais novos, conteúdos novos, tem módulos novos, bônus que vocês podem não ter acesso. Então façam o upgrade para dentro da plataforma, tá bom? Vocês que são alunas COP não pagam o mesmo valor que as demais, porque vocês já pagaram o valor prévio, então vocês só pagam o upgrade, tá bom? Então me chama também no direct, coloca lá no grupo, tá bom? Da turma de vocês, que eu passo o link certinho, tá bom? Bom, pessoal, no mais é isso, tá? Então continuem acompanhando também aqui. A gente vai ter muitas novidades nos próximos dias, sobretudo, e eu espero que tenha sido útil essa nossa conversa de hoje, tá certo? Eu não queria nem me prolongar muito, mas eu acho que é um assunto importante, é um assunto mais denso, a gente precisa trabalhar isso com mais profundidade. Eu vou estar falando ainda sobre esse assunto um pouquinho mais aqui com vocês, em alguns outros encontros, mas não deixem de aproveitar as oportunidades para crescer, tá bom? Não deixe essa oportunidade passar, porque senão, no final disso tudo, você não vai ter crescido, você não vai ter evoluído, sabe? Você não vai ter se desenvolvido novas habilidades, melhorado a tua vida interior. Muita gente falava que não tinha tempo antes, porque passava o dia inteiro fora de casa. Agora você tem que trabalhar em casa, mas tem tempo, né? O que falta para você não é tempo, é organização, é ordenar a tua vida, é organizar a tua vida. Então aprenda a fazer isso para conseguir fazer as coisas que são mais importantes para você, ter a sua vida interior, fazer as suas leituras, estar com a sua família, se desenvolver, melhorar, crescer em virtudes, enfim, tudo aquilo que é importante para você. E se você quiser me ajuda, conta com a minha ajuda, tá bom? Eu tô aqui para te servir, para te ajudar a conseguir chegar aí onde você tem como meta na tua vida, beleza? Tá certo, pessoal? Então, lembrem-se, vou falar aqui mais uma vez. A ordem nos garante uma navegação tranquila pelos mares tempestuosos dessa vida. Paremos de olhar para o tamanho da onda, comecemos a olhar para o barco, para o nosso barco, como a gente tem construído esse barco. Como que ele tá? Ele tá furado em algum ponto? Vamos buscar consertar isso, né? Ele precisa ser melhorado, desenvolvido? Vamos desenvolver, né, Fatinha aqui. Fatinha, garota propaganda. Meninas, façam copy. Tá? E por último, eu deixo sem sombra de dúvida essas duas recomendações para vocês. Assim, é livro de cabeceira, tá, pessoal? É para ler, reler e ler de novo até entender, até isso entrar na cabeça de vocês. Ó, Caminho, São José Maria Escrivá, e A Virtude da Ordem, da editora Quadrante. Beleza? Não deixem de aproveitar esse momento. Muita gente já está voltando a trabalhar, enfim, as cidades estão começando a voltar, mas tem gente que ainda tem tempo, então não deixa para depois. E se você decidir entrar aí pro COP, se você está na lista de espera e decidir entrar pro COP, não perde tempo, que também é só até hoje meia-noite, tá bom? Eu te espero aqui do outro lado para poder te ajudar de modo mais específico, né? Para poder ajudar você nesse percurso a se desenvolver melhor, a melhorar, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu vou tentar deixar a live salva, eu vou tentar enviar a live também para o grupo VIP, tá bom? Vou tentar enviar a gravação lá para o grupo VIP do WhatsApp e do Telegram. Então, no final da live, peçam o link para entrar lá dentro. Combinado? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Eu nem perguntei, né? Se tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, coloca aí nesses minutinhos finais. Joyce, Fatinha tá falando, Joyce, que bom você por aqui. Que bom ter você por aqui, Joyce. Seja bem-vinda. Fatinha também tá falando, o COP me ajudou muito e me ajuda. E ainda me ajuda. Hoje consigo fazer muitas coisas que antes não conseguia por falta de organização. Exatamente. Às vezes a gente fala que é falta de tempo, mas não é. Às vezes é falta de aprendizado, se organizar melhor para conseguir. Se organizar direitinho, dá para fazer muita coisa, tá? Dá para fazer tudinho sim. Deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma outra coisa. Ó, Fatinha falando também. O grupo VIP é ótimo. Quem tava ouvindo, a pessoa ficou curiosa, quero saber, hein? Deixa salva. Eu vou tentar deixar salva, enviar o link
para o grupo, tá bom? Para o grupo VIP. Só quem tiver no grupo VIP que vai receber o link da gravação. Então, corre e entra lá. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil, tenha feito vocês refletirem e tomarem a decisão de vocês. Combinado? Então é isso, pessoal. Beijo. Vou indo. Até mais. Uma boa semana pra vocês. Uma boa semana aí. Vamos juntos, vamos melhorar, vamos se desenvolver, vamos crescer juntos. Contem comigo nessa, tá bom? Beijo e até mais. Fiquem ligados que em breve vai ter mais live. Tchau!